Muito bom dia, uma ótima terça-feira para todo mundo. Ontem tivemos o encerramento da 32ª rodada do Campeonato Brasileiro com dois resultados ruins. Um porque se trata de um adversário direto do Fluminense na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, outro apenas porque é um rival, né? O Vasco venceu o Bahia por 3-2 em São Januário, abriu 3-0, levou um calor danado, quase levou um empate no segundo tempo, mas conseguiu segurar a vitória. O Vasco foi a 43 pontos, né, praticamente livre aí de qualquer chance, até matemática, muito próximo ali de se livrar até matematicamente do rebaixamento, e buscando uma vaga, inclusive, na pré-Libertadores, né, a depender dos resultados aí das rodadas seguintes e também daquela questão, né, dos times que vão vencer ou não a Copa Sul-Americana, a Copa Libertadores e também a Copa do Brasil. E o outro resultado foi, aí sim, muito ruim, né? Pensando na nossa disputa, que infelizmente, ainda após essa derrota para o Vitória, é olhar para baixo. E quando a gente olha para baixo, depois dessa rodada, definitivamente a situação se complicou um pouco mais. Se complicou porque o Fluminense não fez a sua parte, não segurou pelo menos vitória, pelo menos um empate, né, e com isso teria conseguido chegar ali a 37 pontos, como os adversários de baixo venceram, né? Primeiro, o próprio Vitória. O Corinthians ontem bateu o Cuiabá fora de casa na Arena Pantanal, para mim decretando aí definitivamente o rebaixamento do Cuiabá, não matematicamente claro, mas moralmente temos dois rebaixados aí no campeonato, Atlético Goianiense e Cuiabá. No entanto, apesar das vitórias do Atlético Paranaense, que também finalmente voltou a vencer o Cruzeiro, Bragantino e Juventude foram derrotados. O Juventude não surpreende, tem uma tabela muito difícil pela frente, demitiu o Jair Ventura e acho bem improvável que o Juventude permaneça na Série A pela tabela que tem. Mas, enfim, tem muito campeonato, tem algumas rodadas aí pela frente. E é um time que vinha pontuando, né? E o Bragantino, que está em queda livre, demitiu o Caixinha, o então técnico da equipe, o português Caixinha, e agora, enfim, está numa situação muito complicada. E aí, analisando aqui a tabela, o Fluminense hoje está a apenas 2 pontos do Z4. Ah, o Fluminense pode entrar na zona do rebaixamento na próxima rodada? Não, mesmo perdendo para o Grêmio, porque Atlético Paranaense e Vitória vão se enfrentar, alguém aí vai inevitavelmente vai perder pontos, seja empatando ou um dos dois vencendo. Então o cenário ele é de preocupação, porque a gente vai para um jogo contra o Grêmio com uma pressão de voltar a vencer por jogar em casa e pelo fato do Grêmio também estar ali perto na tabela. O Grêmio não vai cair, na minha opinião, mas enfim, está ali perto na tabela de classificação. Então a gente vai para esse jogo sexta-feira no Maracanã com a obrigação e a responsabilidade de conquistar os 3 pontos. Isso é inegociável se a gente não quiser voltar a ficar numa situação ali de drama. Porque uma derrota em casa agora, depois de perder para o Vitória, adversário direto, e perder para o Grêmio em casa, olha, não quero nem imaginar. E eu fico pensando aqui, cara, para além do jogo, só para a gente ter uma noção de como esse campeonato é maluco e de como a situação do Fluminense era tão difícil, que você emplaca 3 vitórias consecutivas e mesmo assim você perde um jogo e já está ameaçado de novo. Assim é o campeonato para quem fez um primeiro turno tão abaixo, tão bizarro como foi do Fluminense. Se o Fluminense tivesse perdido o Fla-Flu, que era um resultado totalmente possível, evidente, por se tratar de um clássico, o Fluminense estaria hoje na zona do rebaixamento. Se a gente tirar 3 pontos aqui na tabela, com 36 pontos, o Fluminense hoje teria 33 pontos. Estaria abaixo de Bragantino e Juventude. E eu estou tirando somente o Fla-Flu, que, repito, era um clássico com o mando do rival. Graças a Deus, enfim, o time superou e venceu aquele jogo. E o mesmo vai ter que acontecer contra o Grêmio nesta próxima rodada. Então, vamos analisar aqui o que vai ser essa próxima rodada. Fluminense e Grêmio, abrindo essa 32ª rodada na sexta-feira às 9 da noite. Aí no sábado, Bragantino e Cuiabá. Aí já começa. Seria espetacular se o Cuiabá beliscar pelo menos um empate. Acho difícil, mas seria perfeito. Pelo menos um empatezinho para segurar o Bragantino lá.
Aí o outro confronto direto, Atlético Paranaense e Vitória. Né? O Vitória vencendo pode ultrapassar o Fluminense, chegando a 38 pontos, empatando com o que tem o Grêmio hoje. E se o Atlético vencer, chega a 37 pontos e também ultrapassa o Fluminense. Ou seja, 2 times que podem fazer mais pontos que o Fluminense nesta rodada. Na verdade, ultrapassar. Depois vem Juventude e Fortaleza. O Fortaleza está brigando lá em cima, precisa vencer, vem aí de 2 empates, precisa voltar a vencer. É um jogo com o Juventude muito pressionado, né? Acabando de demitir o treinador. Para mim é uma incógnita, tá? Mas espero que o Fortaleza também possa fazer o seu papel e vencer esse jogo, ou também, no mínimo, empatar. Corinthians e Palmeiras, clássico paulista, comando o Corinthians, mas o Palmeiras está brigando pelo título. O Corinthians vem tendo muita dificuldade. É um jogo difícil de você ter uma previsão. Muito difícil, por se tratar de um clássico. Mas acho que o Palmeiras tem mais condições de conquistar essa vitória e segurar o Corinthians ali também. Isso seria fundamental. Se o Corinthians vencer esse clássico, terá a mesma importância da vitória do Fluminense sobre o Flamengo no último Fla-Flu. Aí a gente vai para Internacional e Criciúma. O Criciúma está ali com 37 pontos. Né? Também o ideal, o Inter está num momento espetacular na competição. Acredito que vai ganhar esse jogo, mantém o Criciúma ali no bolo. Bahia e São Paulo, não importa pra gente. Botafogo e Vasco também, neste momento, o Vasco está mais acima, não importa. O Botafogo está disputando a liderança do campeonato. Esses jogos terça-feira, né? Tanto Inter, Corinthians e Palmeiras vai ser na segunda. Aí esses 3 jogos na terça-feira. E aí, na quarta, Cruzeiro e Flamengo. E o Atlético Goianiense recebendo o Atlético Mineiro. Então a gente pode, se o Fluminense cumprir o seu papel, a gente pode ter uma rodada espetacular pela frente. Né? Com o Fluminense vencendo o Grêmio, chegando a 39 pontos, voltando a respirar novamente, e aí a gente tem a possibilidade. Tem esse confronto direto ali entre Atlético e Vitória, tem a possibilidade do Fortaleza ganhar o Juventude, que para mim é real, a possibilidade do Palmeiras ganhar o Corinthians, para mim também é significativa. O que eu acho mais difícil é o Bragantino perder ponto aqui pro Cuiabá. Né? Acho que esse jogo, jogando em casa, o Bragantino tem mais chances. Mas também não creio que tem um grande favoritismo aí não, sinceramente. Pelo que vem jogando, apesar da situação do Cuiabá. Então é aquilo que a gente fala, rodada boa é quando o Fluminense ganha. A rodada pode ficar muito boa e ela pode ficar espetacular. Eu confesso para vocês, e aí vai um pouco aqui de um desabafo, acho que todos nós, de uma forma geral, a gente está cansado, né? Cansado com esse ano de 2024. Foi um ano muito desgastante para todos. Foi um ano de muitas decepções, muitas desilusões. E esse time continua fazendo questão de contrariar o seu torcedor. Né? Fazendo questão de quebrar toda e qualquer expectativa relacionada a conseguir algo além da mediocridade de fugir desse rebaixamento que lá atrás, pouco tempo atrás, a gente já achava um milagre e ele aconteceu, tudo bem, mas pelo valor que tem esse time, pelos jogadores que tem, é muito pouco. E se contentar com isso é muito pouco. Mas infelizmente, a gente não tem jeito. Nós vamos criar expectativas. Se o Fluminense ganha mais 1, 2 jogos, começa a olhar para cima de novo. A gente que é natural do torcedor, é natural. Mas eu confesso que a partir de agora, para mim, lutar, conseguir esses pontos para livrar de qualquer chance matemática de rebaixamento. E aí, depois disso, quando eles conseguirem isso, aí beleza. Aí vamos ver o que tem ainda em jogo, o que tem ainda à disposição. Mas até lá, sinceramente, eu vou continuar olhando para o pelotão de baixo, vou continuar esperando o Fluminense se desgarrar completamente e chegar a essa pontuação de pelo menos 44, 45 pontos, que é a margem mais segura. Infelizmente, não é o que a gente queria um pouco mais, a gente deseja um pouco mais e sabemos que poderia ser um pouco além. Mas para um time que aparentemente se contenta com um pouco, que não mostra o descontentamento por empatar um jogo em que pode ganhar, não mostra
essa gana pela vitória, esse desejo pela vitória. E aí fica difícil. Fica difícil a gente acreditar se os caras também não acreditarem. A não ser que eles mostrem pra gente que não é isso. Então, enfim, vencer esse jogo contra o Grêmio pensando em se afastar do Z4 é absolutamente fundamental e determinante para alcançar esse objetivo. Olha só, pessoal, recado super importante para vocês aqui, porque a Black Friday na Golcase já começou. A Go Black já está em ação com muitas promoções, mais do que vocês já estão acostumados. Os preços na Golcase já são espetaculares. E agora, na Go Black, o negócio está ficando imperdível. Olha só essas garrafinhas do Fluminense. A partir de R$ 169,90? Não, porque se você utilizar o cupom JORNADA, você vai ter um desconto de 5% e vai pagar 161 a partir de 161 nessas garrafas térmicas espetaculares. Com essa qualidade, esse preço, desculpa, vocês não vão encontrar igual no mercado. Não com essa qualidade. Vocês podem ter certeza. E olha só, essa, eu venho destacando muito essa, que é o terceiro uniforme do Fluminense, que tá muito bonita mesmo, achei muito bacana essa. E tem também a garrafa térmica Urban, que é um pouco menor e também é ainda mais barata. Utilizando o cupom JORNADA, você compra essa garrafinha aqui a partir de R$ 95,90. Então, cara, corre na Golcase, Go Black está em ação e vem muita promoção boa por aí. Fique ligado, utilize o cupom JORNADA para você aproveitar para adquirir esses produtos de extrema qualidade. E olha só, temos notícias boas, hein? Envolvendo jogadores que estão voltando e próximos de ficar à disposição do técnico Mano Menezes, principalmente o principal deles, Thiago Silva. Ontem a gente viu o Thiago Silva participando de treino com bola no CT, aparentemente participando da atividade normal com o grupo. A gente vê ele de colete ali na frente do cano, com desenvoltura pelas fotos. A gente não tem imagens, vídeo, mas temos as fotos, e isso é um bom sinal, um excelente sinal de que a transição do Thiago Silva está avançando, e se ele treinar normalmente até quinta-feira, é grande, muito grande a possibilidade de ele voltar ao time nesta partida tão fundamental contra o Grêmio. Deu para ver também Nonato treinando sem máscara, Nonato trabalhando sem máscara. Então é outro que pode voltar, né? Demorando pra caramba também, depois de ter quebrado o nariz, treinando com máscara. Esperava esse retorno do Nonato um pouco antes, não aconteceu. Então a gente pode ter duas novidades para esse jogo contra o Grêmio, Nonato e Thiago Silva. Ontem a gente falou também, lembrando, o Kevin Serna está avançando na transição, avançando na recuperação, e a expectativa é que ao longo dos próximos dias ele possa também ir para a transição, ir para a transição de campo, né? Trabalhos com bola, com o grupo, para pegar essa reta final ainda de Campeonato Brasileiro. Vamos observar como as coisas vão acontecer ao longo desses 2 próximos dias, quando o técnico Mano Menezes terá a responsabilidade de escalar o melhor time possível para conseguir esses 3 pontos tão importantes. Fechou, pessoal? Um abraço. Ao longo do dia, a gente volta com mais informações aqui no canal do Lessa. Por favor, não sai desse vídeo sem deixar o seu like, não custa nada, é de graça aqui o botãozinho do like, 0800, seu comentário, se inscreva aqui no canal se você não está inscrito, está chegando aqui a primeira vez, seja muito bem-vindo, ative as notificações, porque dessa forma você não perde nada e sabe tudo de Fluminense. Um abraço.